Chegou a hora de separar os homens dos meninos na Copa do Brasil. Foi feito, enfim, o sorteio da CBF dos próximos confrontos de quartas de finais da Copa do Brasil 2025. E é claro, né? Nada de novidade, tudo aquilo que todo torcedor sabia que iria acontecer, tudo aquilo que todo torcedor esperava é o que de fato vigora. A CBF nunca decepciona, essa que é a mais pura realidade. Cruzeiro e Atlético, Vasco da Gama e Botafogo, Corinthians decidindo em casa, sempre a mesma conversa, a mesma ladainha, mas os confrontos extremamente interessantes. Cruzeiro contra a equipe do Atlético. O Cruzeiro, pela primeira vez após 5 anos, chega de fato credenciado a conquistar a vaga, porque está mais preparado do que o Atlético, vive um momento melhor do que o momento do Atlético, tem um time melhor do que o time do Atlético. É lógico, né? Haverão várias e várias divergências. É clássico a coisa se equipara, todo mundo sabe disso, as coisas acontecem dessa forma. Não estamos aqui representando nenhuma das duas torcidas, nós estamos aqui falando o que é de fato. Nos últimos 5 anos, em todos os confrontos, com a exceção de 2023, o Atlético entrou como favorito. 2023, o Cruzeiro entrou com um leve favoritismo, mas acabou ainda assim sendo derrotado na oportunidade, final de campeonato estadual, Cruzeiro contra o Atlético. O técnico do Cruzeiro na oportunidade era o Nico Larcamón, onde o Cruzeiro abriu o placar na final e acabou levando a virada para o time atleticano depois de uma mexida um tanto conturbada ali, que acabou mexendo com a cabeça do torcedor cruzeirense, e o Atlético saiu vencedor e campeão naquela oportunidade dentro do Mineirão. Dessa vez, de fato, o Cruzeiro vive um momento melhor que o Atlético, é vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético está na 10ª posição, o Atlético está vivo nas outras 2 competições de mata-mata, mas analisando tecnicamente, o Cruzeiro é bem superior ao time do Atlético e vive um momento bem melhor do que o time do Atlético, tanto dentro quanto fora de campo. Isso não sou eu quem está dizendo, são os números, é a realidade, não é achismo, não é opinião. É uma realidade hoje do futebol estadual, assim como foi realidade dentro dos últimos 4 anos, dentro dos últimos contando no contexto geral, nos últimos 5 anos, o Atlético sempre à frente do Cruzeiro, sempre com times melhores do que o Cruzeiro, melhor do que o Cruzeiro institucionalmente. E agora a chave é outra, a chave deu uma virada, o Cruzeiro está melhor do que o Atlético. Isso quer dizer que o Cruzeiro passa o Atlético? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Cruzeiro leva também a vantagem na resolução dos problemas. O Cruzeiro é o segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro hoje, né? E o primeiro confronto no dia 27 será na casa do Atlético, lá na Arena MRV, o primeiro confronto, e a decisão será dentro do Mineirão, onde é a casa do Cruzeiro, onde o Cruzeiro é muito forte. Corinthians contra Atlético Paranaense, novidade para ninguém, todo mundo já sabia que o Corinthians decidiria em casa na transmissão lá no Cláudio Silva TV oficial. Alguém no chat até brincou, né, dizendo que Corinthians decide em casa. Dito e feito, Corinthians decide em casa. Sempre uma tentativa, né, da CBF de colocar o Corinthians à frente das outras instituições de uma maneira ou de outra. Vasco da Gama e Botafogo, tá aí. Vasco da Gama e Botafogo. O Botafogo também decidindo no Engenhão, Botafogo, na minha avaliação, franco favorito, assim como também o confronto entre Corinthians e Atlético Paranaense. Acho que o Corinthians é muito, mas é muito favorito contra a equipe do Atlético Paranaense, mesmo não estando em um momento bom. O Corinthians não vive um bom momento, mas o Corinthians tem uma camisa muito pesada também na Copa do Brasil. A Copa do Corinthians tem 4 conquistas deste mesmo torneio, né? Uma camisa muito pesada. O Atlético Paranaense tem uma conquista, está na 2ª divisão. O Corinthians não passa por um bom momento, mas tem um bom treinador, tem um bom time, mas o momento institucional do Corinthians é uma bagunça, isso pesa contrário, mas o Corinthians é muito forte na sua arena, embora não venha fazendo uma boa temporada. Vejo o Corinthians como franco favorito nesse confronto, tanto quanto vejo o Botafogo extremamente favorito contra o Vasco. Tem um time melhor, melhor estruturado, tem um bom técnico, quer dizer, um bom projeto de técnico, e o Vasco da Gama, na minha avaliação, eu gosto muito do Fernando Diniz, mas ele não tem material humano ali no Vasco para poder fazer o seu jogo acontecer. O time do Vasco é muito ruim, o time do Vasco é muito ruim mesmo, falo isso sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma ressalva. É um time muito debilitado, institucionalmente o momento é uma praga, é uma miséria. Mais de 20 anos que o Vasco está nessa situação, não consegue sair. Não acredito que o Vasco consiga fazer frente ao Botafogo. Apostaria até em uma derrota dupla do Vasco neste confronto. Recebi uma ligação no meio do vídeo aqui, acabou atrapalhando a minha linha de raciocínio. Eu vou te contar um negócio. Mas
confrontos extremamente interessantes aqui. Eu vejo 3 confrontos muito amarrados em termos de jogabilidade mesmo. Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Atlético Paranaense, Vasco da Gama e Botafogo. E o Vasco e o Fluminense contra o Bahia, né? O Fluminense contra o Bahia é um time que eu estava falando a respeito do jogo, que eu estava falando a respeito. Fluminense contra a equipe do Bahia, eu acho que vai ser um confronto fantástico, magnífico. Isso, para mim, é o confronto mais equilibrado que nós teremos, porque se você pegar o último jogo entre essas duas equipes, foi um jogo assim sensacional. Empate com muitos gols. São 2 técnicos que gostam de jogar muito pra frente, Renato Gaúcho e Rogério Ceni. São 2 equipes que jogam e permitem que o adversário jogue também. Então nós teremos aí, na minha avaliação, o melhor confronto da competição será dessa fase Fluminense contra a equipe do Bahia. Muitas emoções nos aguardam. Clássico Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Atlético Paranaense, uma barbada pro Corinthians, Vasco da Gama e Botafogo, mais um clássico do nosso futebol, clássico mais local do que qualquer outra coisa, né? Mas, confrontos interessantes na Copa do Brasil, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos que se iniciam a partir do próximo dia 27. Na verdade, Cruzeiro e Atlético começa hoje, Cruzeiro e Atlético começa hoje.